Vamos ser sinceros aqui, vai. Quem realmente gosta de trabalhar? As pessoas gostam do que o trabalho proporciona, do dinheiro, dos benefícios, da comodidade, da falsa sensação de estabilidade que um trabalho proporciona, mas realmente o fato de sair da sua casa e ir lá fazer aquele monte de tarefas que você faz todos os dias, apertar o mesmo parafuso, responder às mesmas pessoas, fazer as mesmas reuniões todos os dias. Quem realmente gosta disso? Isso é uma das implicações que a vida adulta traz pra gente, de fazer coisas que a gente não gosta, que a gente faz por obrigação para manter a vida que a gente construiu, o universo que a gente criou. A gente vive num sistema onde, para essa engrenagem funcionar, todos nós precisamos nos comportar como ratinhos de laboratório dentro do labirinto, correndo atrás de algo que às vezes pode nem chegar, como uma futura aposentadoria, o sonho da casa própria, um carro. Mas quando na verdade, se a gente parar para se questionar o porquê que a gente faz tudo isso, nem mesmo a gente tem a resposta. Só que a gente não se questiona, por quê? Porque vai contra as regras do sistema. Hoje a gente questionar o regime que a gente vive. Hoje em dia questionar isso vai totalmente de encontro ao que o sistema nos propõe. Foi criada uma ilusão onde a gente tem que ser grato por aquela empresa ter dado aquele emprego para a gente, por ela ter nos contratado e nos dar a condição de sustentar a nossa família. Só que essa falsa sensação de segurança que a gente percebe e sente que tem, na verdade é realmente uma ilusão, porque amanhã, se o seu chefe, que é uma pessoa, ele acordar de mau humor e decidir que você não serve mais para a equipe dele, ele simplesmente vai te mandar embora e não vai querer saber se você tem conta para pagar, se você tem filhos para sustentar, esposa, família, etc. Então, essa sensação de segurança que a gente tem em um trabalho, em uma empresa, é uma ilusão. Só que a gente tem tanto medo de perder essa sensação de segurança que a gente nos questiona o porquê. Garanto para você que se você tivesse a oportunidade de fazer algo que te dê prazer e ainda te desse condições financeiras, você não estaria trabalhando numa empresa, por exemplo. Então é um paradoxo que a gente vive na sociedade, onde a gente faz parte dessa engrenagem. A gente que movimenta essa engrenagem e não se questiona o porquê que a gente faz isso. Já parou para pensar que você sai da sua casa, vai para o escritório, por exemplo, faz um monte de tarefas que muitas vezes você não sabe nem qual a razão de ser feito, volta para casa cansado e no outro dia a mesma coisa, e no outro a mesma, e no outro a mesma. Você atura um chefe que nem te conhece, não sabe dos seus valores, não sabe dos seus problemas, mas ele te cobra para que você seja mais produtivo, para que você seja leal à empresa, para que você vista a camisa, para que você seja proativo, para que você não seja um cara acomodado. Mas será que isso realmente vale a pena? Será que isso é viver de fato ou é apenas sobreviver? Eu já trabalhei em mais de 6, 7 empresas. Atualmente faz 6 anos que eu estou na empresa atual. E pergunta para mim se eu já fui feliz em alguma dessas empresas. Os momentos que eu tive de felicidade não tem nada a ver com as tarefas que eu fiz ali dentro. Foram momentos de alegria por compartilhar bons momentos com os colegas, por curtir os benefícios que o emprego te dá, como as férias, o plano de saúde, o vale alimentação, né, o bônus, o próprio salário em si. Mas pelas tarefas, pela rotina que você acaba executando todos os dias, 99% das pessoas não são felizes com isso. Outro ponto, a maioria das pessoas está infeliz com suas carreiras, com o desempenho, com as atividades que elas fazem. A maioria das pessoas não trabalha na área que sonhou, não trabalha na carreira que ela planejou. Muitas delas, assim como eu, não tiveram a oportunidade de focar, principalmente os estudos, na carreira onde ela sonhava desempenhar. Muitas pessoas executam o que é chamado de subemprego. Outras trabalham em atividades como a minha, que são atividades administrativas, sem perspectiva nenhuma de crescimento, sem expectativa nenhuma de futuro, sem garantia nenhuma de que você vai ter uma estabilidade. Essa sensação de estabilidade que é passada para nós é uma ilusão, porque você não controla isso. Se amanhã a empresa resolver te demitir, você está na rua e acabou, você vai ter que correr atrás de outro. Então esse mundo corporativo, onde é bonito falar que você está empregado, te traz status, e você tem que ser grato por isso, faz parte dessa ilusão, faz parte dessa matrix criada pelo sistema, onde ninguém pode se questionar do porquê que a gente faz isso. Percebe? Então, será que isso é viver de fato? Ou será que é apenas sobreviver? E até quando a gente vai continuar vivendo isso? Pode ser que esse sonho que a gente
tanto almeja de ter um descanso no futuro com uma renda ali fixa, que seja uma aposentadoria ou outra coisa, pode ser que isso nunca aconteça, que a gente trabalhe a vida inteira para os outros e não alcance a satisfação plena na vida. Mas então o que fazer enquanto isso? O que fazer enquanto isso não acontece? Eu acho que enquanto isso não acontece, a gente precisa viver da melhor forma possível. A gente precisa ser sincero com a gente mesmo e tentar correr atrás dos nossos sonhos, independente da empresa. Você não é o seu trabalho, você não é a empresa que você representa. Isso é só um trabalho, isso é só um emprego. Então, valores como a família, sua esposa, seus filhos, são muito mais importantes do que qualquer trabalho. É lógico que o trabalho é o que te dá a base para trazer o dinheiro para casa, para trazer o alimento para eles. Então você não pode ser um irresponsável de jogar tudo pro ar e vou viver de luz. Mas tente entender que o trabalho não está em primeiro lugar. Afinal de contas, amanhã mesmo, seu chefe pode virar para você e falar que não precisa mais de você. Agora, sua família não vai fazer isso. Você também não vai fazer isso com a sua família. Então, eu acho que a gente vive numa engrenagem, no automático ali, apertando o mesmo botão todo dia, apertando o mesmo parafuso todo dia, escrevendo o mesmo e-mail todo dia, e não para se questionar nisso. Eu acho que ao invés de ficar sonhando com o tão almejado descanso, a tão almejada aposentadoria, enquanto isso não acontece, enquanto a gente tem lenha para queimar, a gente teria que correr atrás no paralelo de algo que nos dê prazer, que nos dê satisfação e felicidade e tentar fazer disso uma fonte de renda, para que a gente não desperdice o nosso tempo trabalhando para um sistema carcomido que só faz a gente parecer ratos dentro de um labirinto. Essa é uma reflexão que eu tive esses dias, afinal eu já tenho 25 anos de carteira assinada e nunca fui plenamente feliz em nenhuma dessas empresas, porque eu nunca fiz o que me dava prazer, eu sempre fiz o que eu era obrigado a fazer. Isso eu sei que é uma das consequências da vida adulta, da gente ter que fazer coisas que a gente não gosta por obrigação, por dever, por fazer aquilo que nos dá o dinheiro, que nos bota alimento dentro da nossa casa. Mas é muito frustrante saber que a gente tem que fazer parte desse sistema e que a gente não pode fazer nada. Aliás, eu acho que a gente pode sim. Eu acho que a gente pode correr atrás de formas de ganhar dinheiro que nos tragam satisfação e prazer também. Então, mais um vídeo dessa série depois dos 45 anos, eu aprendi isso e percebi isso também, que o meu trabalho, a minha empresa não vem em primeiro lugar, porque ela não é prioridade. Eu não sou prioridade para ela. E amanhã ou depois ela pode simplesmente virar para mim e falar que não precisa mais de mim. Agora quem está comigo aqui em casa não vai fazer isso comigo. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Foquem mais em vocês, na sua família, e o que é externo é a segunda prioridade. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!